Fala galera do sétimo ano, tudo bem? Desculpa a cara de cansado, final do ano, complicado para o professor. Se ouvirem uma música de fundo, vocês sabem de onde vem, né? É do Carlinhos. Tô há horas esperando essa música parar, ela não parou, eu desisti e tô gravando assim mesmo, tá? Então, perdoai aí se ficar uma música de fundo, não tenho o que fazer, tá? Pessoal, vamos corrigir uns exercícios muito importantes para a PS de vocês. Só que antes de passar para esses exercícios, eu quero comentar um pouquinho sobre algumas coisas com vocês, que é para completar a nossa última aula, beleza? Na semana passada nós terminamos falando sobre as características naturais da região Nordeste, né? Eu falei sobre as 4 sub-regiões que compõem essa região, tá? Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. Show? Eu vou mandar para vocês um mapinha, eu mostrei em sala, mas eu vou mandar para vocês pelo WhatsApp um mapinha da região Nordeste, com essas 4 sub-regiões muito bem estabelecidas, para vocês conseguirem visualizar melhor isso aqui. Bem, agora vamos concluir essa região, começando sobre os aspectos populacionais. Pessoal, o Nordeste tem mais ou menos ali 57 milhões de habitantes. Se olhar para baixo um pouquinho, que eu fiz algumas anotações, né, só para não perder o fio da meada e norteando bem a nossa aula, tá? Tem basicamente 57 milhões de habitantes, mais ou menos aí 28% da população brasileira, lembrando que somos 213 milhões, né? Então é um quantitativo bastante expressivo da nossa população, beleza? E é interessante falar sobre o povoamento dessa região. O povoamento do Nordeste começa na colonização, tá? Então, ele vai respeitar a exploração do pau-brasil, com grande foco ali no sul da Bahia, em Porto Seguro. Tá? Então, o início do processo de povoamento da região Nordeste se dá com a colonização do Brasil, focando na exploração do pau-brasil, com grande foco em Porto Seguro, no sul da Bahia. Show de bola, gente? Então, e logo depois, obviamente, passa-se para o segundo ciclo econômico, já vimos isso no início do ano, imagino que vocês já tenham visto isso em história também. O segundo ciclo econômico é o da cana-de-açúcar, que também vai se desenvolver ali na região Nordeste, toda a região litorânea, né? E que também vai atrair mais fluxos migratórios para lá, tá? Então, já entendemos rapidamente esse processo de povoamento da região, vamos falar sobre emigração. Lembrando que se tem emigração, se tem esse e na frente, significa pessoas que estão saindo dessa região e indo para outras. Suave? Tranquilão? Beleza. Primeira coisa, a região Nordeste é a região brasileira com maior índice de emigração da história brasileira. Tá? Então não tem nenhuma outra região no Brasil que possua um histórico de emigração tão significativo quanto o Nordeste possui. Tá? E aí, algo muito interessante da gente perceber é que essa emigração ela vai se dar de acordo com os ciclos econômicos. Então, olha só que interessante. As pessoas vão sair do Nordeste, vão buscar outras regiões, respeitando os ciclos econômicos que se desenvolviam no Brasil. Vamos lembrar, galera, a economia brasileira ela se desenvolveu de acordo com os ciclos econômicos. O Brasil nunca teve um projeto de desenvolvimento nacional. Isso vai começar a acontecer com mais força a partir do século XX com Getúlio Vargas. Antes, o que existiam eram ciclos econômicos. Qual é o produto que está dando mais de grana na Europa? É o café? Então vamos fazer café. É ouro? Então vamos procurar metais preciosos. É cana-de-açúcar? Vamos produzir cana-de-açúcar.
É pau-brasil? Então vamos explorar o pau-brasil. É charque, carne da região sul? Então vamos produzir carne e exportar. É borracha? Então vamos produzir borracha no norte e vamos exportar. Então o Brasil ele sempre teve a sua economia guiada para fora. Nunca houve uma preocupação com o estímulo de uma economia nacional, de um projeto de desenvolvimento nacional, ou sequer a construção de um mercado interno. Isso não era uma preocupação no Brasil. O Brasil sempre se preocupou em produzir e exportar o que dava dinheiro na Europa. Então o europeu quer comprar muito café, eu vou produzir café, ponto. Se eu vou ter mercado consumidor, se eu vou ter indústria, se as pessoas... Isso não importa. O que importa para o Brasil, sempre foi assim, e continua sendo de certa forma, tá? É exportar o que é precioso, o que dá grana lá fora. Beleza? Nada muito complexo. Estou falando de grãos, estou falando de cana-de-açúcar, estou falando de metais preciosos, tá? Vamos voltar aqui um pouquinho. Então, quando houve o ciclo da borracha, os nordestinos migraram para a Amazônia, região norte. Quando houve a industrialização, já para o século XX, os nordestinos migraram para a região sudeste. E só uma pausa aqui, que isso aqui que eu vou falar agora é muito importante, está na prova de vocês. Por que a industrialização ocorreu com mais força e teve o seu início na região sudeste do Brasil? No século XIX, na região sudeste, se desenvolvia a produção de café. Então, uma série de infraestruturas, como rodovias, ferrovias, estavam concentradas nessa região para atender a demanda que a produção e exportação de café construía. Então, peraí, eu tenho rodovia aqui? Peraí, eu tenho ferrovia aqui? Pô, show de bola. Então, eu não preciso construir novas se essas já existem. Pô, peraí, eu tenho uma galera com muita grana aqui, então eu vou me utilizar do dinheiro dessa galera para reinvestir e produzir indústrias. Peraí, eu já tenho um mercado consumidor aqui, pequeno, mas tenho, então eu vou desenvolver a indústria aqui também. Então olha só que interessante, o Sudeste tinha infraestrutura, rodovias, estradas, ferrovias, trens, tá? Ele tinha um mercado consumidor pequeno, mas tinha, por quê? Porque era a região mais desenvolvida do Brasil por conta da produção de café. Então, tinha ali uma certa diversidade de atividades nessa região. Então, pô, tem o pessoal vendendo uma comida na rua, tem uma diversidade maior de coisas sendo produzidas e vendidas por conta de ser a região com maior desenvolvimento econômico. Tá? Eu já tinha um mercado interno muito pequeno, mas tinha, em comparação às outras regiões, já era um avanço. Tá? E principalmente os barões do café. Você vê as novelas de época, que sempre tem um coronel, né? O coronel geralmente é um fazendeiro, um latifundiário, que produzia café e exportava para a Europa. Ponto. Obviamente que utilizava mão de obra escrava, né? Todas aquelas crueldades que a gente já sabe que sempre existiram no Brasil. Tá? Então, tinha esses barões do café na região sudeste, e o dinheiro que essa galera acumulou por conta da venda do café para a Europa é utilizado pelo governo brasileiro para a geração das indústrias. Quando Getúlio Vargas começa um projeto de industrialização no século XX, década de 1930, ele pega modo de dizer, tá? É algo feito de maneira conjunta. Ele chama essa galera, esses barões do café, e fala: galera, década de 30 tá rolando uma crise gigantesca lá fora. É o crash da Bolsa de Nova York, tá?
Então o que Getúlio fala? Galera, Europa está em crise, ninguém vai comprar o nosso café agora. Então vamos pegar esse dinheiro que vocês já juntaram e vamos reinvestir no desenvolvimento de indústrias. Então a indústria nacional, basicamente, ela começa como um projeto pensado pelo governo brasileiro em associação com os barões do café, os grandes fazendeiros focados na produção do café da região sudeste. Então é por conta desses fatores que a região sudeste foi o berço, foi aonde começou a industrialização brasileira. E também o que explica o porquê que durante o período da industrialização brasileira, essa região atraiu tantos nordestinos. Tranquilão, gente? E obviamente que também quando houve a construção de Brasília, também houve um fluxo muito grande de nordestinos para essa região para serem mão de obra. Tá? Quem construiu Brasília foram os nordestinos. Da mesma forma, quem construiu o Sudeste foram os nordestinos, nordestinos e pessoas escravizadas. Né? Pensando, por exemplo, na indústria, com grande foco, a principal mão de obra da indústria eram os nordestinos. Quem contribuiu na construção da região norte, nordestinos. Então, quem constrói o Brasil, basicamente, são pessoas negras escravizadas e nordestinos. Eles construíram o Brasil. Tá? Então, voltando. Eu passei aqui por alguns ciclos econômicos, bem por cima, só para vocês perceberem o que eu estava falando. Beleza? Nessa lógica de que a imigração dos nordestinos se deu respeitando os ciclos econômicos. Suave, gente? E agora, mais recentemente, final da década de 1990, início ali dos anos 2000, começa a acontecer um fenômeno que nós chamamos de emigração de retorno. Como assim migração de retorno? Basicamente são os nordestinos voltando para o Nordeste. Ou os nordestinos em si, ou os seus filhos vieram para a região Sudeste, por exemplo, tiveram filhos e depois os seus filhos retornam. Ou os próprios nordestinos, depois de alguns anos, retornam. Por quê? Para entender esse processo, a gente tem que entender um conceito muito interessante que se chama desconcentração industrial. Falando disso, eu falo da indústria do Nordeste também, tá? Basicamente é o seguinte, a partir do final da década de 90, as indústrias que estavam concentradas no Sudeste começam a sair do Sudeste, buscar outras regiões e começam a se estabelecer com muita força no Nordeste. Mas por que isso aconteceu? Pelo seguinte, galera, como a região Sudeste foi o início, né, da industrialização do Brasil, ali já tinha, aqui no caso, né, já tinha mão de obra mais organizada em sindicatos, então os salários eram mais altos. Como você tinha o ABC Paulista, por exemplo, é um grande símbolo disso, aí na década de 80, 1985, né, com uma grande movimentação de trabalhadores das fábricas, das indústrias, reivindicando direitos, reivindicando melhores condições de trabalho, reivindicando melhores salários, tá? Então a mão de obra mais cara, uma legislação ambiental mais presente também, porque é o centro da economia do Brasil. Então a fiscalização, por mais que não seja lá essas coisas, é a melhor do país. Na região que tem São Paulo, Rio de Janeiro, tem que ter ali um pouco mais, né, de preocupação, né, de responsabilidade em vários sentidos. Tá? Então, produzir no Sudeste se tornou caro. O que as indústrias fazem? Procuram uma região que a mão de obra é mais barata, onde a legislação ambiental é mais frágil. Não são só esses elementos, mas são os dois principais, tá? Por quê? Porque assim
produzir seria mais barato. Ao invés de eu ter que pagar, sei lá, um exemplo aqui aleatório, tá? Um salário mínimo, eu pago menos do que um salário mínimo. Ao invés de eu ter que assinar carteira, eu não assino carteira de ninguém. Se eu quiser mandar embora, depois eu mando e acabou. Tá? Então as indústrias começam a migrar para a região Nordeste porque ali era mais barato de se produzir. Se as indústrias se desconcentraram, desconcentração industrial eu acabei de falar, se desconcentraram do Sudeste e passaram para o Nordeste, o fluxo de migração vai respeitar esse movimento das indústrias. Então, se essas indústrias passaram para o Nordeste, a galera que tinha vindo para o Sudeste volta para o Nordeste com essas indústrias. Sacaram? É basicamente isso. Tá? Além de, claro, e óbvio que isso vai gerar um crescimento econômico na região e também por conta de programas do governo brasileiro característicos ali do início do século XXI, dos anos 2000, como o Bolsa Família, que aumentam o poder de compra, né, melhoram a qualidade de vida dessa população e elas pensam, cara, ao invés de eu ficar aqui nessa região que eu não tenho nenhuma ligação histórica, eu prefiro voltar para perto da minha família, por exemplo, recebendo esse dinheirinho que já torna mais possível que eu consiga procurar empregos no próprio Nordeste com maior dignidade, com maior facilidade. Tá? Então esses dois pontos são os que explicam esse fenômeno importantíssimo que está na sua prova, que é o fenômeno da migração de retorno. Beleza, gente? Tranquilo? Pessoal, esses eram os pontos que eu queria tratar com vocês aqui para concluir o Nordeste, para fechar essa região tão importante, tão fundamental para o nosso país, que é a região Nordeste, tá? Vou fazer um pequeno corte e na volta eu já vou passar para a correção da folhinha do dia 24 do 11 e depois para mais alguns exercíciozinhos de revisão para PS, tá? Então até daqui a pouco. Fala, meu povo, voltei, vamos lá. Correção na folha do dia 24 do 11, vamos embora. Questão de número 1. De que forma a massa polar atlântica, MPA, influencia no clima da região sul? Galera, massa polar atlântica é formada ali na Antártida, tá? Então ela é uma massa de ar fria, porém ela é uma massa de ar fria e úmida. Por quê? Porque ela se desloca pelo Oceano Atlântico, oceano, tem muita água, tem água pra caramba, tá? Então, por conta desse movimento dela, passando pelo Oceano Atlântico, ela acaba se tornando uma massa de ar úmida também por reter essa umidade desse trajeto, beleza? Desse movimento da Antártida até o Brasil. Beleza? Pessoal, então a MPA, a massa polar atlântica, é uma massa de ar fria e úmida. Beleza? Mas vamos focar aqui em ser uma massa de ar fria. Galera, massa polar. Polar. Polo sul. Círculo polar antártico, que é a Antártida. Se tem polar, é uma massa de ar fria, tá? Então, se essa massa de ar fria chega na região sul, ela vai fazer com que o clima da região sul, com que o tempo, enfim, naquele período do ano, se torne frio ou quente. Vai fazer com que as temperaturas, nesse período específico, na região sul, sejam mais baixas ou maiores. Galera, sejam mais baixas, vai ficar mais frio, tá? A massa polar atlântica, ela se desenvolve, ela se expande durante o inverno aqui pra gente, aqui pro Brasil. Já tivemos uma aula sobre isso. Tá? Se não estiverem lembrando muito bem do que eu estou falando, recomendo que vocês voltem nessa aula que a gente teve algumas poucas semanas atrás, talvez 2 no máximo, 3. Tá? E lá eu destrinchei todas as massas de ar que têm influência sobre o território brasileiro. Tá? Então, a massa polar atlântica, formada no Círculo Polar Antártico, tá? No Polo Sul, na Antártida, ela se expande durante o nosso inverno,
e ela é uma massa de ar fria. Logo, quando ela chega na região sul, ela faz com que as temperaturas caiam muito. Então, quando você vê relatos, a região sul nevou em algumas localidades. Galera, é a MPA atuando, beleza? Só para deixar claro, a MPA atua só sobre a região sul? Não, 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 não. Ela também atua sobre a região sudeste, sobre a região centro-oeste, chega inclusive nas porções ao sul da região norte. É quando acontece o fenômeno da friagem, quando a temperatura que é muito alta, como na região norte, despenca uma temperatura muito mais baixa. Então normalmente a temperatura é de 40 graus, 35 graus, dependendo da localidade ali da região norte, ela despenca para 20, por exemplo. Tá? É quando a MPA chegou. Suave? Esse fenômeno de redução de temperatura na região norte é o que nós chamamos de friagem. Tá? E no Nordeste, tio, também tem influência? Tem, só que muito pouca, tá? Muito pouca, por conta de alguns planaltos que existem ali na porção central do Brasil que dificultam a entrada da MPA para a região Nordeste, mas influenciam um pouquinho também, tá? Falei pra caramba, só para dizer para vocês que a MPA, ela vai atuar na região sul, mas não só na região sul, pelo amor de Deus, tá? E quando ela atua na região sul, ela faz com que as temperaturas despenquem. Beleza? Vou dar uma resposta para vocês. Eu não vou poder digitalizar a resposta, tá? Então eu vou ditar e aí vocês escrevam. Se precisarem, desacelerem o vídeo, pausem, tá bom? Vamos lá. De que forma a massa polar atlântica influencia no clima da região sul? Escrevam assim. Essa massa de ar faz com que as temperaturas na região sul despenquem durante o período de inverno. Ponto final. Beleza, gente? Vamos para 2. Quais elementos têm levado à devastação da mata de araucária? Galera, mata de araucária é um tipo de vegetação característico de regiões de climas mais frios. Não é à toa que ela está localizada na região sul e em localidades da região sul que são mais altas. Vamos lembrar. Quanto mais alto é o relevo, mais frio. Beleza? Então, se você está numa região mais fria, que é a região sul, por conta da latitude mais alta, você soma isso a relevos mais altos, é um conjunto de fatores que levam a temperaturas mais baixas. A mata de araucária está ali, beleza? Então, essa vegetação, que é típica de regiões mais frias, ela possui uma madeira mais mole, muito interessante para a indústria de móveis, para a indústria de papéis, tá? Então, quando nós pensamos nesses elementos, nós temos que lembrar que a araucária tem sido devastada para a produção de móveis e de papel. Só para isso, tio? Não. Também é utilizada, também é devastada, né, para o plantio de café e dela. Ela que sempre aparece em algum momento. E soja, tá? Então, devasta-se a mata de araucária para colocar em cima dela café e soja. Beleza? Podem escrever assim. Esses elementos são, 2 pontos, desmatamento pela indústria de móveis e de papel, vírgula.
Além disso, essa formação vegetal também é desmatada para que seja desenvolvido o plantio de café ou soja. Ponto final. Tá excelente a resposta para mim, tá? 3. Explique por que as folhas da araucária possuem formato de agulhas aciculifoliadas. Galera, já falamos isso tantas vezes, que é até chato repetir, mas tudo bem. Pessoal, o formato de uma folha sempre vai respeitar a umidade relativa do ar. Então, se estamos em uma região mais úmida, como aqui, ó, olha pro bar do Carlinhos, está com essa música o dia inteiro. A árvore que está na frente do Carlinhos, ela é uma árvore que possui folhas largas, uma folha aberta, tá? Por que isso é importante? Porque nós estamos em uma região do Brasil que tem muita evaporação, ou seja, tem muita umidade no ar. Se tem muita umidade no ar, as espécies vegetais, as árvores, não precisam se preocupar em perder umidade e morrerem por conta dessa falta de umidade durante períodos mais secos. Então, se elas não precisam se preocupar com essa perda de umidade durante os períodos mais secos, elas podem ser abertas, largas. Tá? Na Amazônia, por exemplo, as folhas são gigantes. Por quê? Porque lá é úmido pra caramba, tem água toda hora. Agora, em uma região mais seca, não tem essa disponibilidade toda de água no ar, não. Então, as folhas precisam ser menos abertas, mais fechadinhas. Por quê? Porque elas precisam segurar a umidade dentro delas, para evitar que durante os períodos mais secos elas venham a morrer. Tá? A natureza é sábia, a natureza é perfeita. Beleza? Então, inclusive, o nome desse fenômeno, né, que é a jogada de umidade para a atmosfera, nós chamamos de evapotranspiração. Então, você pode colocar assim no seu caderno: essas folhas possuem esse formato para evitar a evapotranspiração durante os períodos mais secos. Ponto final. Beleza, gente? Pessoal, eu vou fazer mais um corte agora, tá? Porque eu vou trabalhar com vocês esses exercícios para esses outros exercícios para PS. Até daqui a pouco. Fala, galera, voltei. Esse vídeo provavelmente vai ficar um pouquinho grande, tá? Porque é bastante coisa para ser tratado aqui, tá? Vamos lá. Primeira pergunta dessa revisãozinha aqui para PS. Muito fácil, muito de boa. Inclusive, todas essas perguntas vão estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, tá bom? Vamos lá. 1. Quais são as 4 sub-regiões do Nordeste brasileiro? Galera, mole, fácil pra caramba. 1. Zona da Mata. 2. Agreste. 3. Sertão. E 4. Meio Norte. Mais uma vez, eu vou mandar um mapinha com essas 4 sub-regiões divididinhas pelo WhatsApp, tá? Então, podem colocar aí no seu caderno nessa ordem que eu ditei aqui: Zona da Mata, vírgula, Agreste, vírgula, Sertão e Meio Norte.
Beleza? Ponto final. 2. Quais elementos explicam a elevada densidade demográfica do Sudeste? Galera, eu já expliquei isso quando eu estava falando de Nordeste, fechando com vocês o Nordeste. Galera, quais elementos explicam a elevada densidade demográfica da região Sudeste? Concentração da produção de café e concentração das indústrias. Tá? Então podem escrever assim: a presença das produções de café durante o século XIX e concentração industrial. Ponto. Final. Não vou entrar em muitos detalhes, porque eu já falei com muitos detalhes no início desse nosso vídeo, tá? Então, quem quiser ver melhor sobre isso, volta um pouquinho na parte em que eu explico rapidamente o porquê que a região Sudeste tem uma concentração industrial e como que isso influenciou os fluxos migratórios do Nordeste para lá. Tranquilo? 3. Comente sobre o clima semiárido e aponte em qual sub-região do Nordeste brasileiro ele se desenvolve. Galera, vamos lá. O clima semiárido, ele é um clima que inclusive ele é uma variação do clima tropical, tá? Já falei isso várias vezes. O Brasil ele é um país tropical, tá? Tropical por quê? Porque os climas presentes nele basicamente são tropicais, tá? Com as suas variações e com a sua extrapolação, que é o clima equatorial. Sempre falo isso, né? O clima equatorial, ele é o clima tropical multiplicado por 2, por 5, por 10 vezes, tá? O subtropical presente no sul é uma variação do tropical, é um tropical mais frio e mais seco, tá? O tropical típico do centro-oeste brasileiro, o próprio nome já diz, é tropical típico, tá? Ele é mais quente e mais seco, tá? O tropical litorâneo aqui do sudeste, aqui onde nós moramos nesse exato momento, ele é um clima tropical mais quente e mais úmido, beleza? E o clima tropical semiárido, ele é um clima que ele, aqui no Brasil pelo menos, ele é mais quente, ele é bem quente e ele é muito seco, beleza? Mas aí quando a gente fala desse seco, a gente tem que fazer algumas ponderações. Primeira coisa, o regime de chuvas do Nordeste, ele se dá da seguinte forma. Nós temos alguns meses secos, seco, assim, meu Deus do céu, seco pra caramba, meu Deus, muito seco, tá? Tão seco que alguns rios simplesmente somem, beleza? Menos o Rio São Francisco, já falei sobre isso com vocês em sala, tá? E durante alguns meses chove, mas galera, chove pra caramba, chove muito. É quando inclusive tem alguns processos de alagamento em algumas cidades ali nordestinas, tá? Porque aí toda aquela chuva que não veio antes veio com tudo, beleza? Deixando claro que em alguns anos não chove. 2020, por exemplo, foi um ano em que não choveu no semiárido nordestino. Foi o ano inteiro com um calor infernal e sem chuva, tá? Então, o clima semiárido, ele é esse clima que ele é quente, ele é seco, ele tem um regime de chuvas que se dá basicamente em alguns períodos do ano, inclusive podendo nem acontecer, tá? E ali, normalmente, a chuva gira em torno de 200 a 500 milímetros por ano, tá? Pessoal, isso não é nada. Região norte tem mais de 2.000 milímetros por ano, só para vocês terem uma ideia, tá? Muito mais, tá? Só para vocês terem uma ideia. Beleza? E em qual região acontece o clima semiárido? Gente, qual sub-região do Nordeste acontece o clima semiárido? Gente, acontece na sub-região que nós conhecemos como sertão nordestino. Beleza? Então escreve aí como resposta no seu caderno. Clima semiárido, 2 pontos. Clima quente e seco,
vírgula, com um regime de chuvas mal distribuído, vírgula, existindo períodos de grande seca, aí coloca entre parênteses, estiagem, fecha parênteses, e um outro período de grande umidade, vírgula, quando começam as chuvas. Ponto final. Para mim, acho que tá bom já, tá? Só deixando claro, quando eu falo período de grandes chuvas, são meses, tá? Giram em torno aí de 4 a 6 meses. Normalmente a estiagem no sertão nordestino é de 4 a 6 e a chuva também, tá? Varia basicamente aí nesses números. Ponto final. Do lado mesmo, coloquem assim: este clima ocorre no sertão nordestino, ponto final. Só deixando claro que o sertão nordestino é a sub-região que está tratando aqui, tá? Pergunta de número 4. Quais as formações vegetais características de cada sub-região nordestina? Galera, pode até ir escrevendo conforme eu for falando, tá? Vamos lá. Zona da Mata, Mata Atlântica. Zona da Mata, 2 pontos, Mata Atlântica. Embaixo, Agreste, 2 pontos. Vegetação de transição entre a Zona da Mata e o sertão nordestino. Aí embaixo, sertão, 2 pontos. Vegetação xerófila, abre parênteses. Vegetação adaptada a ambientes muito secos, fecha, vírgula. Grande presença de cactáceas. Cactáceas, cactos, também estão muito presentes no agreste nordestino, tá? Ponto. Embaixo de sertão vocês escrevem meio norte, 2 pontos. Vegetação de transição entre o sertão e a Amazônia, tá? Ponto final. Só para complementar, aí tem a presença da Mata dos Cocais, tá? Então, Babaçu, Carnaúba estão presentes ali no meio norte, bem? E só para complementar mais ainda, quando a gente fala de Agreste, que é uma região de transição entre Zona da Mata e sertão nordestino, a gente tem que ter em mente que quanto mais para perto da Zona da Mata, mais úmida é essa vegetação. Quanto mais para perto do sertão, mais seca é essa vegetação. Beleza? Agora vamos para a pergunta 5. Complete corretamente as lacunas abaixo. A região, pontinho, pontinho, pontinho. Já adianto que a região sudeste sempre foi o ponto central de diversas e intensas migrações que, juntamente com a seca sertaneja e as monoculturas, símbolo da concentração fundiária criada pelo agronegócio, explicam uma série de processos sociais do nosso país. Galera, tá? Já fizemos basicamente todos os exercícios que eu queria tratar com vocês em sala, aqui por vídeo, né? Como revisão para PS. O vídeo ficou grandinho, desculpa por isso, mas realmente tinha bastante coisa para falar com vocês, tá? Qualquer coisa, mandem mensagem, tamo junto. Beijo, fui!